Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui fala o pastor Isaac, vosso co-irmão em Cristo. Eu estou aqui para trazer uma palavra, um estudo básico a respeito do capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19, onde Jesus conta a famosa parábola que foi cantada, pessoas já fizeram até teatro, filme, a parábola do rico e do Lázaro, né? Então eu quero trazer uma reflexão básica e vamos extrair algumas lições com base nessa parábola. Em Lucas capítulo 16, vamos ler uma porção desse texto, no versículo 19 diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo homem mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Quando olhamos para essa parábola de Jesus, primeiro prestamos atenção aqui a alguns detalhes. Os teólogos, eles debatem a respeito dessa, se é uma parábola ou uma história real que Jesus estava contando. Porque como aparece nome de personagens, porque normalmente as parábolas de Jesus, os personagens não têm nome, mas nessa parábola aqui aparece o nome de Abraão, e aparece um homem chamado Lázaro, que com certeza não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria. Mas Jesus disse que os dois eram contemporâneos, viveram na mesma época. E a Bíblia diz que um era rico e o outro era pobre. Pobre era o Lázaro, que ficava na porta do rico e desejava alimentar-se, os migalhas que talvez caíam na mesa do rico. A Bíblia diz que morrendo Lázaro, os anjos do Senhor vieram buscá-lo. E morrendo o rico, ele simplesmente foi sepultado. E quando ele abriu os olhos depois da morte, ele abriu os olhos no Hades, no inferno. E a Bíblia diz que o Lázaro estava no seio de Abraão, sendo consolado por Abraão na sua morada eterna. A Bíblia diz que o rico, vendo Lázaro, clamou ao pai Abraão, dizendo: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo para refrescar-me a garganta. Amado, o homem não peca porque é pecador. O homem peca porque nasceu pecador, a sua natureza é pecaminosa. Em Romanos 3, 23, a Bíblia diz: porque todos, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todo homem nasce pecador. Por isso, em um determinado momento, ele precisa encontrar-se com Cristo, que nós evangélicos usamos a expressão aceitar a Jesus, que na verdade Ele é que nos aceitou primeiro, Ele é que nos amou primeiro, Ele é que se entregou ao nosso favor. A Bíblia diz que quando os dois morrem, um é consolado, o outro é atormentado. E no Hades, o rico toma algumas decisões, o rico toma algumas posições que acabaram chamando a minha atenção nesse texto. E eu quero falar sobre algumas coisas que existem no inferno e que estão faltando na igreja, que estão faltando no corpo de Cristo hoje. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto que existe no inferno e está faltando no corpo de Cristo hoje é visão. Aquele homem que foi condenado para o inferno, quando ele estava a queimar, a Bíblia diz que ele teve uma visão. O que é que ele viu naquela visão? A Bíblia diz que ele viu Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Versículo 23 diz: e no Hades ergueu os olhos, e
estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É um homem que está no Hades, é um homem que está queimando no inferno, mas ele tem uma visão de Lázaro e Abraão no seio de Abraão. O que a gente aprende aqui? Amado, esse homem, mesmo estando em tormenta, ele tem uma visão daqueles que estão experimentando as alegrias eternas. E hoje eu fico preocupado com a igreja moderna, porque parece que nós não temos uma visão daqueles que vão para o inferno, e nós não estamos muito preocupados em pregar a palavra para essa geração perversa e perdida que está indo para o inferno. Por isso, quando algumas pessoas partem desse mundo para o além, nós queremos colocá-las forçadamente no céu, coisa que nós podíamos fazer por enquanto estão vivos. Jesus conta uma parábola e diz que aquele homem da parábola mandou o seu servo trazer as pessoas e forçar alguns a entrar na festa. E essa é a mesma missão que nós temos como crente hoje, de forçar algumas pessoas a entrarem no reino de Deus. Precisamos erguer os nossos olhos e ver que o mundo está perdido, as pessoas estão indo para o inferno e elas precisam com a máxima urgência possível de se encontrar com Cristo. A igreja não pode estar cega diante dos perdidos. A igreja não pode estar cega diante da imoralidade que impera e coordena nesse mundo. A segunda lição que a gente aprende a olhar nesse texto aqui, ou seja, Paulo, ainda antes de eu entrar na segunda lição, Paulo em Colossenses 3, no verso 1 ao verso 3, ele vai dizer assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra, à direita do Pai. E ele continua: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está dizendo assim: vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que estão em cima. E para você buscar as coisas que estão em cima, você precisa apontar os teus olhos para cima. Quem é da terra, busca as coisas da terra e quer as coisas da terra. A outra lição que nós aprendemos desse texto é que no inferno existe sede. É incrível olhar para esse texto e perceber que no inferno, aquele homem no versículo 24 diz: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Nós vemos um homem que está no inferno e está a mostrar a sede que ele tem, porque há fogo no inferno. Amado, a igreja precisa voltar a ter sede da palavra. A Bíblia diz: como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Assim como a corça busca pelas águas, assim como a corça anseia pelas águas, como o deserto ama pelas chuvas, nós também precisamos ter sede da palavra de Deus. No livro de Malaquias, no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz: e irão errantes de um mar para o outro mar, do norte até o oriente, correrão toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Amado, eu fui para Luanda, eu vou para o Lubango, estive no Namibe, já fui no Cunene, estive no Ambo, andei em algumas províncias da nossa nação. E o que eu percebi em muitas igrejas, as pessoas têm sede, as pessoas querem ouvir a palavra, só que infelizmente é o que diz aqui no versículo 12 de Amós 8, que eles irão errando até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra de Deus, mas não acharão. Quantas pessoas entram nos nossos cultos com sede da palavra, mas infelizmente, o que elas encontram? Um show gospel. Infelizmente, o que elas encontram é um momento profético que engole a palavra. O que elas encontram é mais apresentações de jograis, de que eu não tenho nada contra isso, mas quando
quando todas as apresentações na igreja ocupam o tempo da palavra, a gente precisa se rever diante da presença do Senhor. Então o que há no inferno é sede. O homem que estava lá em tormentos, ele estava com sede, a garganta dele pedia água, e hoje a água é a palavra do Senhor. Falta fome em algumas pessoas. Pregador, as pessoas têm fome, prega a palavra. As pessoas têm sede, prega a palavra. Crente que me ouve, você que vê esse vídeo, você pregue a palavra para os teus colegas, para os teus amigos, para os teus familiares. A terceira coisa que há no inferno e não existe na igreja, no inferno existe o desejo de evangelismo. Aquele homem que estava lá queimando no fogo eterno, quando ele viu Abraão, ele disse para Lázaro: olha, eu tenho 5 irmãos que estão lá na terra vivendo arregaladamente, tal qual eu vivi. Versículo 28 diz assim: para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Porque ele disse: por favor, manda Lázaro e pregar para os meus irmãos, manda Lázaro e pregar para a minha família, manda Lázaro e alertar os meus irmãos que a vida que eles estão levando vai levá-los para longe da glória do Senhor. Amado, é um homem que está no inferno, mas tem desejo de pregar a palavra, mas já não pode. É um homem que está no inferno, mas consegue olhar para os perdidos que estão caminhando em direção ao inferno, mas ele não pode fazer nada. Então a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa se tornar uma agência missionária. Porque uma igreja que não é uma agência missionária, ela se torna um campo missionário. É isso que dizia o pastor Hernandes Dias Lopes. Quando a igreja não tem a visão missionária, ela vira um campo missionário. A Bíblia diz que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Cada crente é um missionário, cada ovelha gera ovelha. A outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto: no inferno existe o desejo de intercessão. Esse homem aqui que está queimando rico, ele está intercedendo pelos seus irmãos, só que é uma intercessão tardia, é uma intercessão que não vai resultar em nada. Quantos de nós temos orado pelos perdidos? Quantos de nós temos orado pelos nossos pais, nossos irmãos, até cônjuges que estão perdidos? Quantos de nós estamos de joelhos chorando na presença de Deus pelos nossos filhos que estão perdidos nas drogas, no álcool, na prostituição, numa vida de roubo que não agrada a Deus? Então é tempo que a igreja precisa despertar esse espírito de intercessão. Hoje as reuniões mais vergonhosas que a maioria das igrejas tem é a reunião de intercessão. Ninguém quer orar, ninguém aparece. Quando a intercessão é sempre aqueles gato pingado, porque as pessoas não têm tempo para orar, mas querem experimentar os milagres da parte de Deus. Então nós precisamos ativar o nosso espírito intercessor. Abraão intercedeu por Ló em Sodoma e Gomorra por amor a Abraão, e a intercessão de Abraão, Ló foi salvo de uma cidade perversa. A outra lição que a gente toma desse texto aqui é que no inferno há arrependimento mais tardio. As pessoas estão na igreja, estão a brincar de ser cristão. As pessoas estão vivendo nesse mundo achando que, mesmo tendo uma vida pregressa, elas depois irão para o inferno, para o céu. Amado, aquele rico, ele se arrependeu do modo como ele viveu quando estava vivo, mas é um arrependimento tardio. Amados, vamos pregar com muita urgência. Vamos pregar para as celebridades da nossa nação. As pessoas estão morrendo e ainda assim podem ir para o inferno se nós não tiver coragem para pregar a palavra, se nós não tiver coragem para anunciar o verdadeiro evangelho. Então, amado, pregue a palavra. Esse homem aqui no inferno, ele se arrependeu, mas era tarde demais. Ele se arrependeu, mas não havia jeito. Porque, amado, no inferno não haverá dúvida se existe céu, e no céu não haverá dúvida se existe o inferno. Todos
todos nós teremos plena certeza que o céu é uma realidade e o inferno é uma realidade. E esse rico aqui, ele está olhando para Lázaro no seio de Abraão, ele está olhando para Abraão, agora ele já não tem mais dúvida. Amado, é melhor ouvir falar sobre o inferno do que ir para o inferno. É melhor escutar a dura mensagem do inferno e evitarmos o inferno do que nós experimentarmos o inferno. O inferno é um lugar de vergonha, é um lugar de dor, é um lugar de exposição, é um lugar de condenação, é um lugar de tormento, como esse homem disse. Então, o que tem no inferno e falta na igreja? Arrependimento. A Bíblia diz que João Batista chegou pregando, dizendo: arrependei-vos. Jesus chegou a pregar e disse: arrependei-vos. Pedro, no dia de Pentecostes, saiu a pregar e disse: arrependei-vos. Paulo, depois que ele se converte, ele sai pregando: arrependei-vos. Então, arrependimento é a primeira mensagem do reino de Deus. Arrependimento é a primeira mensagem do reino de Deus. Ou seja, quem não se arrepender jamais verá o reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos: em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, sem novo nascimento, que o novo nascimento passa pelo arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Então, no inferno há arrependimento, mas é um arrependimento tardio. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? Hoje a igreja não se arrepende. Hoje a igreja tem tempo de se arrepender. Você, pecador que assiste esse vídeo, tem adultério, prostituição, fornicação, numa vida de roubo, corrupção, ainda é tempo de se arrepender, porque um dia pode ser muito tarde, porque hoje Cristo quer libertar a sua vida. A outra coisa que há no inferno e falta na igreja: no inferno existe uma visão clara da realidade espiritual. Esse homem aqui, ele tem uma visão clara da realidade espiritual. Muitas pessoas não acreditam na existência do céu ou do inferno, mas quem está no inferno, ele tem uma visão clara da realidade do inferno. Quem está no inferno, ele tem uma crença, ele tem uma visão clara da realidade do céu. Então, no inferno, ele tem certeza que o céu é real, Deus existe. Então, amado, por enquanto você está vivo, saiba que o mundo espiritual é real. O inferno não é uma utopia, nem uma invenção barata da igreja. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por que disso? Porque ele quer evitar a nossa saída para lá. Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que no céu? Porque ele quer alertar o mundo, quer alertar a igreja para não ir para o inferno. E a outra coisa, amado, no inferno existe separação entre os que estão junto do Pai e os que estão no inferno. A Bíblia diz que Abraão respondeu para o rico: há uma separação, há um abismo entre eu e você, há um abismo entre nós. Por isso, preste atenção. Assim como hoje devemos viver separados nesse mundo, amanhã no porvir nós também estaremos separados das pessoas. E finalmente, no inferno não existe saída. No inferno só existe entrada, mas não existe saída. Quando o rico queria sair do inferno para alertar os seus irmãos, ele não podia mais sair. Há uma porta que leva para o inferno. Ou seja, para ir para o inferno existem muitos caminhos, e as pessoas estão pagando para ir para o inferno hoje. Prostituição paga, álcool paga, droga paga. As pessoas estão a gastar milhões para ir para o inferno. Mas no céu a salvação nos é dada de graça, pela graça e por meio da fé. Porque pela graça somos salvos. E isto não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, no inferno, a porta de entrada, mas ninguém sai por lá. Por isso, amado, não é como vai ser o teu funeral, mas é como você entrega a tua vida a Cristo. Nós temos visto mortes aqui na nossa nação, tanto de pessoas anônimas quanto pessoas conhecidas. Os anônimos são enterrados como anônimos, os famosos são enterrados como famosos. Mas em nada isso tem a ver com
a decisão onde nós vamos parar. Os famosos são enterrados com pompas, com um monte de gente. Os anônimos são enterrados como anônimo. Talvez uma meia dúzia de pessoas da família vão lá para enterrá-los. Mas Lázaro também morreu do mesmo jeito. Ele vivia na rua sem nada. As suas chagas, ele se coçava com pedras, com cacos. Mas quando ele partiu desse mundo, os anjos vieram buscar sua alma. O rico foi sepultado cheio de pompa e honra, mas quando ele morreu, a sua alma desceu para o Hades. Então não importa como você é enterrado, o mais importante é se morreu em Cristo ou não. Paulo disse aos que dormem em Cristo, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então existe um grupo que dormiu em Cristo, que vai reinar com Cristo, mas existe outro grupo que dormiu sem Cristo e vai ser condenado por Cristo. Que Deus te abençoe. Pensa nessa palavra em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, siga a nossa página, partilhe o máximo que você puder, faça essa mensagem chegar para alguém. Você pode ser um missionário, salvar uma vida, libertar alguém em nome de Jesus. Deus te abençoe. O combate é bom.